Mas que momento, gente. Eu hoje tô sendo privilegiado. O cara é meu amigo, meu parceiro. A gente sempre tá junto em alguns momentos na vida. E assim, sou fãzão dele, né? Porque eu tô na frente dele, ele sabe disso, desde o primeiro contato com a gente. Tive a honra de conhecer ele dentro do meu CT, em busca do nosso trabalho. E vou estar trazendo para vocês aqui, vai ser show de bola, vai ser um momento fantástico. O Emerson Júnior, o famoso F5. Meu irmão, que honra, que prazer. Tô emocionado. Que momento, né? Que momento. Já pensou? Eu entrevistando um cara, poxa, eu não tenho nem palavras, bicho. Mas eu acho que vai dar certo. Tô nervoso, mas vai dar certo. Vai dar certo. Um abraço pra você, velho. Satisfação é minha, rapaz. Eu fiquei impressionado vendo alguns podcasts que você apresentou aqui. Comunicador de mão cheia. Coisa boa, né, bicho? É um sonho, cara. Eu vivo de sonho. Sentei é um sonho. A atividade física pra mim é sonho. E agora é mais esse sonho aqui, né, na G3. Você tá fazendo parte, vivendo mais uma vez dentro do meu sonho. Muito obrigado. E vamos embora, né? Vamos papear, né? Vamos resenhar, vamos resenhar. E não esquecer dos nossos patrocinadores, a FX Camisetas. Tudo que você precisar, FX Camisetas, padrão de uniforme, jogo de futebol, o que tu imaginar, meia, boné, FX é a melhor que tá tendo. E tem outro cara também que é fantástico. E é famoso ele, o Bolinha. Bolinha, meu irmão, eu te amo, tá triatleta, tá comigo todos os dias. E em breve ele que vai estar aqui, vai fazer o primeiro triatlo dele, agora dia 30 de novembro, e logo em dezembro vai estar aqui com a gente. Bola, te amo, tamo junto, meu irmão. E vamos, Emerson. Vamos nessa. Vamos embora? Vamos nessa. Bicho, quem é Emerson Júnior? Você é do interior, você é da capital. De onde você nasceu, onde você se criou? Me diz aí, bicho. Eu sou da capital, mas é quase interior, né? Aliás, muita gente acha que eu fico com essa resenha desde sempre, que eu sou de São Luís do Quitunda, ali da região de Matriz do Camaragibe. Não sou. Eu sou de Saúde, que é um pouco ali entre Pescaria e Pioca. Tem um povoado de Saúde. Povoado de Saúde. Maceió termina em Pioca, né? Depois de Pioca é Paripueira. Então, eu sou do limite ali. Tá na fronteira. Nasci, me criei. Eu saí da Saúde quando casei. Com 20 anos. Fiz 40 agora, né? Então, metade da minha vida foi lá, outra metade fora. Cara, e como você veio para essa parte da comunicação? Foi sonho? Teve alguém que inspirou você? Como foi? Eu sempre gostou dessa resenha de entrevistar, Me conta aí, eu fico curioso, bicho. Bicho, veja só, eu desde muito novo, eu sou cronista esportivo, né? Sim. No rádio esportivo, eu posso dizer que eu já fiz de tudo. Porque eu sou repórter. Certo. Repórter de formação. E dentro do campo de reportagem, eu apresento. Então eu apresento o programa, apresento jornada esportiva, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer reportagem de jogo. Já fiz reportagem de campo várias vezes. Eu acho que eu deixei de fazer reportagem de campo há uns 3 anos. Mas, vez ou outra, eu ainda faço reportagem, não mais no campo. Nunca mais eu desci para fazer reportagem de campo. Mas faço reportagem em cima, teoricamente sendo reportagem de campo. Já narrei jogo, e não é, eu digo sempre, eu sou um péssimo narrador. Mas se precisar, eu vou narrar. Eu narrei até recentemente agora CRB e Ferroviária, 2-2. Já tem 3 narradores. Um estava escalado, teve um problema de última hora, os outros 2, em cima da hora, não dava para... Pode deixar que eu narro, não tem problema. E naquele jogo foram 6 gols. Foi 2-2 o placar, mas o CRB marcou 2, que foram anulados pelo VAR. Então, narrei 6 gols, terminei quase rouco. Então, no rádio esportivo eu já fiz tudo. Só que eu comecei a ouvir rádio muito cedo, né? Por isso que, sabe, eu desde 2012, faz 13 anos já, que eu comando a equipe de esportes. Sempre vou pra rádio com a equipe sendo minha. Certo. Mas antes disso eu comecei em 2005. Né? Então eu fiz 7 anos. Os bastidores ali? Não, já no microfone, mas trabalhando ali. E de 2012 pra cá, tem 13 anos, né? Que eu assumi o comando. Então nesses 13 anos eu já coloquei muita gente no rádio. Muita gente. Inclusive muitos que estão na ativa hoje. Você vê potencial, você vê... Veja, aí que tá. Para comunicação, mas principalmente para comunicação esportiva, você precisa ter aptidão. Se você não tiver aptidão, você até engana por um tempo. Porque tem que ter uma linguagem própria, né, específica do futebol, você né? engana por um tempo, não por muito tempo. Então tem muita gente que eu coloquei no rádio que está até hoje fazendo sucesso, muitos ficaram pelo meio do caminho, porque não tinha a aptidão necessária, né? Porque no rádio esportivo é diferente, pô. Rádio esportivo você aprende na prática. Então, se você
não já tiver uma tendência para isso, dificilmente Você vai aprender, você aprende. Vou citar um exemplo aqui para você. Tem determinada profissão que você aprende na marra, né? Você vai aprender um negócio ali, então você vai errando até acertar. No rádio esportivo, dificilmente você vira, Já tem que ter uma você certa vira habilidade, realidade, né? exatamente. Tem que ter uma habilidade e ali você vai aprendendo aquele jogo de cintura no dia a dia. Exatamente. Né? Dificilmente você vira realidade. É lógico que ninguém nasce sabendo, né? Você precisa ter uma aptidão e você vai lapidando. O cara vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Mas você já vê uma aptidão do início. Se você não tiver, o cara não consegue evoluir. Que massa, que massa. E quando você despertou assim, eu quero isso aqui para minha vida, e hoje você vive exclusivamente do esporte, né? Como repórter, como apresentador. Como foi que você, assim, pô, é isso que eu quero pra mim, é isso que eu... Desde novo, bicho. Desde novo eu já tinha na minha cabeça que eu seria locutor esportivo. Eu estaria na crônica esportiva, desde muito cedo. Então, tanto é que quando comecei a trabalhar, eu já trabalhei, eu fiz toda a formação, ensino médio. Quando eu fui fazer universidade, foi que eu comecei a trabalhar, e aí eu entrei no rádio. E aí eu entrei aos poucos, né? Entrei devagarzinho. Quando chegou um momento que eu sabia que já dava para... Aí eu larguei o outro trabalho, que eu já tinha, porque eu era gerente comercial. Eu comecei como operador de telemarketing, vendedor, gerente comercial e gerente regional. E aí eu larguei para me dedicar ao rádio. Mas eu só me dediquei ao rádio, aí foi em 2012, quando eu fui para ser equipe minha, exatamente. Enquanto não conquistei isso, eu não larguei outro emprego, porque você não tem estabilidade. Aqui nós temos duas categorias, assim, né? Na área de comunicação propriamente dita. Você tem um jornalista e você tem um radialista. O piso do jornalista, eu acho que é R$3.500, alguma coisa assim, não lembro exatamente. O piso de radialista é menor ainda, pô. Um piso de radialista, para você trabalhar 6 horas por dia, são 30 horas semanais, você é R$1.500, quase R$1.500. Então eu não largaria outro trabalho que eu tinha para me dedicar a isso, entendeu? Sim, sim. Então eu conciliei quando eu fui assumir aqui, porque eu sou bom em vendas. Eu já era gerente comercial, então eu sempre assumo, pegando também a parte comercial. Entendi. Ó, outra coisa, dentro dessa formação sua, dentro de... Uma coisa que eu fico curioso, como é que você consegue... Emerson, as informações, você sabe primeiro que todo mundo, como é que você vai buscar aquelas informações? Poxa, quando começam a falar, você já está sabendo. Você tem olheiro dentro de cada equipe, como é? Me explica. São segredos? Sim. Não, veja, no início, você vai construindo fontes, né? Porque olha, o princípio fundamental para um bom radialista, um bom jornalista, é a preservação da fonte. Se você me dá uma informação, e às vezes a informação ela não causa polêmica, não causa tumulto, às vezes ela causa. Então o primeiro passo que as pessoas que se sentem prejudicadas de alguma forma é tentar descobrir quem é a sua fonte. Se você preserva essa fonte, você vai ter ela para o resto da vida. Então nessa profissão você faz ao longo do tempo um acúmulo de fontes. Eu comecei em 2005, nós estamos em 2025, então eu tenho 20 anos. Então nesses 20 anos eu acumulei várias fontes. Quer ver um exemplo? Hoje eu faço cobertura do CSA, do CRB eu já fazia muito, larguei um pouco, voltei a fazer. Ceará, Fortaleza e Bahia. Por questões óbvias, porque eu já trabalhei lá dentro, eu tenho muito mais notícia do CSA. E, consequentemente, eu tenho mais fonte. Só que nesse período que eu comecei a divulgar contratação, outras informações e tal, sempre que tinha mudança de diretoria, eu tenho tanto recorte disso, bicho, e agora estão fazendo de novo. Aí o cara diz bem assim, quero ver agora o Emerson Júnior ter notícia. Quero ver agora ele ter notícia. E eu tenho notícia, sabe por quê? Você pode até diminuir, porque chega um determinado momento que se você tiver um diretor que for próximo de você, facilita, porque você não tem que estar buscando toda hora, porque a informação já vem para você. Quer seja por ele ou quer seja por pessoas ao entorno dele. Quando isso não acontece, você aciona o empresário. Hoje em dia, por exemplo, eu não tenho muito contato com as diretorias desses times que eu cubro de fora. Do Fortaleza, do Ceará e do Bahia. E quando está no período de contratação, eu divulgo muita notícia de lá. Por quê? Porque o ciclo que roda de empresários são os mesmos. Então, o empresário tal pode até não colocar um jogador agora, mas o amigo dele vai estar colocando. Então, para o empresário, é bom quando vaza a notícia.
Por quê? Porque ele valoriza o jogador. Eu não tenho nada a ver com o clube, né? Eu Não, quero é a não, notícia. Se o Quem fato... vai interessar Exato. diretamente é o seu Certo. consumidor final, que é o torcedor. Exatamente. Se eu divulgar a notícia que de alguma maneira vai atrapalhar a negociação do clube, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já tive muito problema com o dirigente nesse sentido, né? Ah, mas você divulgou a notícia antecipadamente, deu problema. Não tem nada a ver com isso. Aí é você com o seu empresário, com o staff do jogador e tal. Então tem maneira de você descobrir uma contratação. Ou você descobre do time que está contratando, que é um caminho, ou do time que o jogador estava. Ah, o jogador não vai ficar por quê? Aqui no Vitória. Ah, não vai ficar aqui porque ele está indo para o CRB. Então você descobre por lá. Você pode descobrir pelo próprio jogador, né? Porque o jogador tem amigos, né? E hoje eu tenho um número bom de seguidor na internet, então muita notícia vem. Eu sou amigo do fulano de tal, vou contar um exemplo daqui a pouco. Ou pelo próprio empresário, que aí é o mais fácil. Quando você conhece, eu conheço muito empresário. Então, quando abre o período de contratação, você fala, ô Ed, qualquer jogador teu que tu for empregar, e tu me diz aquilo, senão pode ficar tranquilo. Então você, tendo uns 20 empresários nesse sentido, o cara que tem muito jogador agenciado, fatalmente vai bater aqui, vai bater no estado do Ceará, vai bater na Bahia, entendeu? Então você descobre. Uma contratação, por exemplo, do Bahia foi do William José. Ele é alagoano, daquela região ali de São Luís do Quitunde, e no final do ano passado, ele estava jogando fora do país, não lembro exatamente qual time, e aí ele veio, no final do ano o cara vem para aquela cerveja com os amigos e tal, o cara racha aquele jogo e tal, e aí fizeram um racha lá em São Luís do Quitunde. Depois do jogo, ele conversando lá com algumas pessoas, inclusive com um amigo meu, disse, tô certo com o Bahia. E não tinha nem traço dessa notícia, sabe? Não tinha nem fumaça. Aí quando, então tá tudo certo já, pô, vou pra lá tal dia, não sei o quê, enfim, deu detalhes, né? Aí esse amigo, um amigo meu lá da região, entrou em contato comigo, disse, bicho, aí contou tudo, disse, agora eu vou até deixar, agora não diga agora não, disse, não, pô, você, meu amigo, você me disse, eu não vou perder uma notícia dessa. Como é que eu vou deixar isso? Não vou perder. Esse, então eu vou até deixar de seguir você, pra galera não ver que eu sou seu seguidor, pra não descobrir nada. Não, tudo bem. Mas aí eu peguei essa informação dele, descobri quem era o empresário do William José, que era amigo do empresário meu. Disse, bicho, dá uma checada nisso aí pra mim. Aí ele chegou, o cara confirmou, você tá em batata. Pimba. Essa foi notícia nacional. Notícia não. No primeiro momento, como não tinha fumaça, a galera descredibiliza, né? Aí depois, a crônica esportiva da Bahia, não conversa, não tem nem essa conversa aqui. Aí depois vai ver, o William José é de onde? É de São Luís, é Alagoas. Aí quem falou, o repórter que é de Alagoas, então sai juntando, aí vai investigar e confirma. Dá credibilidade. Né? Então tem várias maneiras de você descobrir, não é só via diretoria, né? Chegou pra você aquela mensagem que mandou, ô Ed, confirma aí. Aí eu fui direto pro Caio César. Pois é. Caio César, tá rolando, eu não sei ainda. Mas ainda tá pra 2026, viu? Então, mas já é uma próxima negociação, né? Essa do Caio César é verdade. Ano passado eu recebi a notícia e fui ver, vi que ele era seu aluno, só dá uma checada aí e você confirmou. Então, é batata. Dá pra vir. Outra coisa que eu fico assim, feliz, como é que você consegue administrar essas notícias, essas polêmicas? Como é que você se sai, bicho? Que às vezes tu tá em cada polêmica, meu irmão, bicho. Como é que você se sai dessas polêmicas? A galera respeita que é sua profissão. Como é que você... Eu digo, bicho, você tá mentindo nisso aí, meu irmão. Que tu joga mesmo, pô. Tu joga poeira. Fala a verdade. Na verdade, fala a verdade, né, sobre as diretorias, sobre o que tá acontecendo. Né? E os torcedores, a gente sofre como é torcedor do CSA, do CRB, porque quer o melhor para sua equipe e depois vê um time sendo rebaixado de uma Série C para uma Série D. Né? E você vem seguro, vem com aquelas... Porque você, assim, eu admiro muito que você vai lá bem firme, com as notícias verdadeiras. Como é que você segura essas bombas aí, bicho? Porque é o seguinte, tem uma diferença entre a notícia e a opinião, não é? Sim. Na notícia, eu tenho 20 anos de carreira, então eventualmente, nesse meio do caminho, você pode dar uma ou outra ratada, ninguém está livre disso. Né? Mas na opinião, é uma opinião que é sua. Independente da profissão. Exatamente. Você vai estar contratando esse jogador. Eu posso gostar ou não posso não gostar, pô. Eu posso não gostar e o cara chegar aqui e arrebentar. Né? De uma situação de diretoria. Esses caras vão assumir. Eu posso concordar como eu posso não concordar. Então, eu vou emitir a minha opinião. Então, não é nem a informação. Eu acho que o que fere mais suscetibilidade é a opinião. Eu já tive vários casos disso. Vou lhe citar só 2 exemplos. Um de cada time. No ano de 2021,
Rafael Tenório era presidente do CSA, tava aquele negócio de prorrogar o mandato dele, acabaram não prorrogando, que foi o grande erro, né? Se a gente soubesse que o CSA em 2025 estaria assim, desse jeito. Pô, os caras tinham invadido, vocês vão ter que prorrogar. Mas enfim, acabaram não prorrogando. E naquele momento, o vice-presidente do Rafael Tenório era o doutor Omar. E pela inviabilidade de prorrogar o mandato do Rafael, ele já declarou assim: meu candidato vai ser o doutor Omar. Embora ele tenha recebido muita pressão de outras pessoas do entorno dele para que não fosse o doutor Omar, mas ele apoiou. E eu sempre tive uma ótima relação com o doutor Omar. O saudoso doutor Omar é uma figura humana extraordinária. Extraordinária. Eu dificilmente lamentei, não quando não lamento no cunho pessoal, mas dificilmente eu lamento assim na rede social. Eu não costumo, você me acompanha, de trazer notícia negativa, de morte, de não sei o que e tal. Dificilmente eu faço isso. Mas o doutor Omar, eu fiz uma homenagem porque eu tinha ele na minha mais alta conta, né? E aí eu fui procurado, aí naquela época houve uma disputa eleitoral, se rachou o clube, Rafael Tenório e seu grupo apoiou o doutor Omar, e um outro grupo apoiou o doutor Marcelo Brabo com o Robson Rodas, de vice-presidente. E aí vários amigos meus também estavam apoiando o outro lado. Os caras sabem, pô, eu tô tem um programa na televisão, tem um programa na rádio, estou toda hora na rede social. O torcedor que acompanha o futebol, ele vai ter que me ver. Ou ele vai ver pela televisão, ou vai ver pelo rádio, ou vai ver pela rede social, talvez não pela minha. Não siga esse cara, não gosto dele não. Mas a galera sai compartilhando e alguém ali, se o cara for do entorno de futebol, porque tem gente que não acompanha futebol. Aquela história, eu sou católico, você vai pra missa, o cara não vai pra missa. Não adianta. Uma coisa, você sou torcedor, o cara que consome o produto futebol diariamente. Então o cara obrigatoriamente vai ter que me acompanhar. E aí esses caras me procuraram e já sabia da minha predisposição em que o Omar ganhasse a eleição e me fizeram um pedido. Disse, olha, tudo bem, agora faça o seguinte: o mesmo espaço que você der pro doutor Omar, você dá pra gente. Né? E se puder, não dê opinião. Não, opinião no momento certo. Se eu achar que vale a pena, eu vou dizer, pessoal, eu votaria no doutor Omar. Mas o espaço pode ficar tranquilo, assim eu fiz. No programa da televisão, levei as duas candidaturas, no programa de rádio, as duas candidaturas. E na rede social sempre divulgava os dois, esse negócio todo. Quando foi na véspera da eleição, a eleição foi numa segunda-feira, a eleição, o Rafael Tenório ligou para mim. E aí me disse, olha, eu quero ir nos teus programas amanhã, o da rádio e da televisão. Sobre a eleição. Tá certo. Né? Porque eu tinha dado o mesmo espaço de entrevista, tempo cronometrado, para o Omar e o doutor Valmar, que era o vice do Omar, e para outra chapa também, o Brabo e o Rodas. O Rafael Tenório não estava na disputa, embora ele estava apoiando o doutor Omar. Então eu levei o Rafael Tenório no meu programa na Rádio CBN, de 11 a meio-dia, e depois levei ele no meu programa na TV Ponta Verde, no SBT, de 1 a 1h30 da tarde. E ali o Omar ganhou a eleição. Porque até ali a eleição estava muito disputada. Tava tete a tete, tá? E o negócio todo. E o Rafael conclamou os sócios torcedores, porque o CSA, o sócio torcedor vota. Tem os votos dos conselheiros, mas o sócio torcedor vota. E aí o Rafael fez campanha mesmo, vão lá votar, porque numa segunda-feira à noite a eleição foi lá no Nelson, tava funcionando aí no campo do Corinthians e tal, o cara ia se deslocar, a torcida foi em massa. E o Omar teve uma eleição tranquila por conta do Rafael Tenório. Naquele momento ali, quem o Rafael apoiasse ganharia a eleição. Né? Então, de certa forma, os meus programas acabaram influenciando, mas teve um fator externo que foi do Rafael Tenório. E aí, naquele momento, o Rafael é muito persuasivo, né? Conclamando a torcida e tal. E aí perguntou a opinião. Se você votaria, se eu fosse sócio, eu votaria no doutor Omar, pô. Né? Aquela opinião feriu suscetibilidade. Uma outra ainda com relação à eleição, que foi da última eleição agora do CRB. O Mário Marroquim foi reeleito por aclamação, porque o Marcos Barbosa acabou desistindo, retirou a candidatura próximo do pleito, mas existiam as duas candidaturas postas, o Mário Marroquim para ser candidato e o Marcos Barbosa. E eu tinha até... Eu já tinha conhecimento, porque eu tinha conversado com o Marroquim, e no CRB é diferente, o sócio não vota, só vota conselheiro. E quando o Marroquim ganhou a eleição, os caras teve eleição no conselho também, e ele conseguiu, além dos conselheiros tradicionais, ele conseguiu eleger um grupo de conselheiros. Então, pela contagem, pelo que ele me falou, e depois eu fui apurar, ele tinha uma ampla vantagem para ganhar a eleição.
Tanto é que o Marcos Barbosa é um animal político, né? É. Deputado, vários mandatos, entende tudo de política. No final das contas, ele fez o cálculo ali, viu que não ia ganhar a eleição e acabou desistindo. Mas nesse meu tempo, ainda quando estava tendo uma disputa, eu estava em São Paulo, eu estava indo pra Argentina, ia ter a férias. Eu vou até ter a férias para o eleitoral quando eu vou. E aí esses grupos do WhatsApp é a desgraça, né? E aí eu gravei um áudio, dizendo, rapaz, eu não voto, mas se eu votasse, eu votaria no Marroquim. Por isso. Rapaz, foram 2 minutos, eu acho, de áudio meu. Esse áudio rodou demais. Rodou, acho que todos os grupos de WhatsApp. Todos os grupos de WhatsApp. Inclusive, eu estava no avião para embarcar, o Marco Barbosa ligou para mim. Mas o avião já ia decolar, disse que não vou atender, não. E de São Paulo para Argentina dá umas 3h30 de viagem. Quando eu desci, tem uma porrada de mensagem e tal. Enfim, aí depois ressuscitar. E aí, isso incomodou tanto a minha opinião, porque viralizou nos grupos do CRB, viu? Que num programa que eu tinha feito no SBT, eu não lembro exatamente o ano, porque na televisão eu estou desde 2017. Então já tem 8 anos. Então, em um determinado momento ali, era no SBT porque eu não tinha mudado de emissora ainda. E aí eu falei um vídeo meu falando assim, o maior presidente da história do CRB foi o Marco Barbosa, por isso, aquilo outro. E não é que ia de encontro com aquela minha opinião, porque o vídeo... Naquele momento, né? O vídeo eu tava calvo ainda, barbudo. Eu acho que deve ter sido 2019, não lembro exatamente o ano, né? E aí os caras recortaram esse vídeo, o próprio Marco Barbosa repostou, botou o vídeo no Instagram dele, uma opinião minha para ir de encontro com a outra opinião, né? Enfim. Sim, faz parte. Por isso que eu tô dizendo que a opinião, ela fere suscetibilidade mais do que a informação. Porque a informação, ela tem prazo de validade. Eu vou dar uma informação agora, que de repente não está posta, não está clara. Daqui a pouco, ela vai se confirmar ou ela vai se apagar, né? Exatamente. Então, se eu passo uma informação e eu tenho certeza que é verdade, o dirigente ele pode até chiar. Se ele vir reclamar, eu digo, você tem certeza que não é assim? Aí o cara não tem certeza. Então, no argumento, a opinião não. Porque a opinião, o cara que se sente ofendido pela opinião, vai tentar me convencer, de maneira cordial ou não, que eu estou errado, entendeu? Então a opinião, ela fere mais suscetibilidade. A informação não. Porque a informação, olha, tudo bem, se não for verdade, aguarda um pouquinho. Mas eu também concordo com você. Marco Barbosa, para mim, foi um dos melhores. Desculpa, foi um grande presidente, sem dúvida nenhuma. Cara, e como é conviver, né, dentro dessa logística do futebol? Assim, a gente que é fã de futebol, que sempre jogou e ser, como é que se diz, jogador de futebol, e você de repente tá ali no campo entrevistando o Neymar, como aconteceu, entre outros jogadores também, o goleiro do CRB, o Matheus Albino. Como você também se sentiu já um dia ser jogador de futebol, por isso que veio para essa área? Como aconteceu isso, bicho? Quando o programa for ao ar, eu acho que já vai ter rolado o jogo, então por isso que eu vou dizer. Porque eu vou jogar no jogo do Adriano Imperador. Sim, sim. Mas eu sempre fui um péssimo jogador. O programa já vai ter rolado o jogo. Eu sempre fui um jogador muito... Porque é o seguinte, eu sempre tive, digamos assim, velocidade. Mas não pensava. Mas eu corri errado. Né? Sabe aquele jogador que corre errado? Pronto, sou eu. Então, sempre corri errado. Agora, nisso que você está colocando, veja só. É por isso que é importante às vezes. Importante às vezes não, é importante sempre o cara ter um certo discernimento. Sabe por quê? Porque e principalmente crônica esportiva. A imprensa de uma maneira geral, mas principalmente crônica esportiva, por ter sempre aquele grupo que acompanha você todo dia. A imprensa, ela lhe dá notoriedade. Notoriedade do seguinte, por exemplo, um repórter normal, jornalístico. Ele está aqui hoje, pensando com você, amanhã ele está entrevistando o prefeito da cidade. Está entrevistando o governador, está entrevistando um presidente da república. E muitas vezes o cara pode até não ter a qualificação necessária, mas está ali naquele métier. Naquele momento ali, tem que... Então aquele métier lhe dá notoriedade. Então se você não tiver um discernimento, você acaba misturando a coisa e acaba se atrapalhando. Né? Então a crônica esportiva, o futebol lhe propicia isso, né? Eu fui agora há pouco, até falando sobre o jogo, eu fui no Parque Shopping e fui aqui no Maceió Shopping, enquanto rolava aqui o podcast. Fui até pegar o kit do jogo do Adriano Imperador, esse negócio todo. Bicho, eu encontrei, assim, vários torcedores, mas vários. E aí, F5, o CSA, cara, tá lascado, não sei o que, o CRB morreu na praia.
Sabe? E assim, eu não sei quem é. Mas você tem muita gente que lhe reconhece. Lhe então conhece, isso conhece. traz notoriedade. Então é preciso que você saiba Administrar, né? Administrar Administrar isso aí. Exatamente. E vamos falar agora para o CSA, né? O que é que você espera para o CSA agora? Esse ano 2026 está meio conturbado. Dentro da sua experiência, o que é que deve acontecer com o CSA, que não tem uma diretoria formada ainda, né? E a gente espera muito do CSA pelo que tudo que ele representa, já teve na Série A recente. O que é que você espera do CSA agora 2026, bicho? O grande problema do CSA é o seguinte, porque o rebaixamento ou o acesso, ele acontece. O CSA, mais do que nunca, pode falar isso, né? Porque o CSA, ele estava sem série, foi para a Série D. Aí C, B, foi bater na Série A. Isso no Campeonato Brasileiro. Agora fez a escadinha, voltou. No Campeonato Alagoano, ele já é o maior campeão do estado, acho que são 41 títulos. Mas já foi rebaixado umas duas vezes né? E acabou subindo de novo. Então, no que se refere a rebaixamento e acesso, o CSA conhece. Tanto no brasileiro como no campeonato estadual. O grande problema, nesse momento, após o rebaixamento para a última divisão do Campeonato Brasileiro, é que você não vê nessa galera que está comandando ou no discurso, um discurso de reconstrução. Porque, por exemplo, você tem um rebaixamento. Beleza. O que é que se espera de uma diretoria quando acontece uma situação dessa? A Miriam Monte acabou renunciando. Digamos que ela não tivesse renunciado. Porque existem fatores, sabe, Ed, que levam um afastamento da diretoria. O CSA, inclusive, também nessa história recente, muito presidente renunciou, enfim, se afastou e tal. Mas quando o resultado de campo ele não vem, o que o torcedor quer ouvir, quer seja daquele dirigente que estava lá, que caiu com ele, ou se sair todo mundo entrar no dirigente novo, olha, nós caímos de divisão, mas não foi a primeira vez que nós caímos, não foi a primeira vez que nós jogamos essa Série D do Campeonato Brasileiro, e nós vamos sair dessa competição. A nossa prioridade para o ano de 2026, prioridade zero, é tirar o time dessa situação, é voltar com que esse time volte a ser respeitado. O time que foi bater na Série A há 4 anos atrás não pode jogar a última divisão do Campeonato Brasileiro. Então vai ser minha missão de vida tirar esse time da Série D. Então o que o torcedor queria ouvir era um discurso nesse sentido. Pelo contrário, o que você não tem discurso para começo de conversa. Houve um afastamento da diretoria, que depois houve uma renúncia. Ficou muito claro que a galera do conselho que estava comandando queria dar um golpe ao mesmo conselho deliberativo, que foi eleito no final de 2021. E observe que de lá para cá só tragédia aconteceu. Isso aconteceu. Né? E aí o torcedor fica sem perspectiva, pô. Você não tem uma perspectiva do que vai acontecer daqui a uma semana. Porque você não sabe nem de que você vai cobrar. Você não sabe. Vamos cobrar de quem? Tem lá o presidente do conselho está acumulando o cargo, mas ele não dá entrevista. Não se expõe, porque um cargo de presidente do clube, quer seja aqui ou fora daqui, mas aqui especificamente, pode observar, um presidente de CSA e CRB, um presidente atuante, ele tem mais mídia do que o prefeito da cidade. Ele está na imprensa toda hora. Sabe por quê? Porque existe uma diferença entre a mídia jornalística, de uma maneira geral, e para a mídia esportiva. Porque, repare bem, a crônica esportiva, ela divulga as ações do clube, que é para chegar ao torcedor. Então, é uma mídia gratuita. Se o dirigente, se o presidente do clube quiser, ele vai falar na rádio, na televisão, vai estar no jornal impresso, vai estar toda hora, todo dia. Por isso que ele tem mais exposição, tem mais mídia, e muita gente se aproveita disso politicamente do que um prefeito da cidade. Isso é verdade. E aí, quando você tem um presidente, que no caso é esse que está comandando o CSA agora, Cláudio Werner Ferreira, que não dá uma declaração, ninguém sabe, o time caiu e não tem uma figura que passa, olha, nós caímos, vamos tirar o CSA dessa situação. Não tem. Todo dia é uma notícia pior que a outra. Porque é o seguinte, um colega meu, Thiago Mena, da Rádio CBN, disse, para ser presidente de clube tem que ser rico, tem que ter dinheiro, tem que estar com grana para injetar. Ele não está de todo errado. Quando você tem uma situação que você não tem recurso, o CSA, por exemplo, o CSA no ano que vem só vai jogar o Alagoano, Copa Alagoas, que é aquele local e tal, e Campeonato Brasileiro da Série D. Não são competições atrativas. Você não consegue patrocínio comercial pelo que você vai entregar para retorno para o cliente. Pelo contrário, você vai conseguir patrocínio de relacionamento que você tenha, quer seja pela instituição ou que você tenha pessoal. Por exemplo, você tem a Lojas Guido, que toda a vida patrocina o CSA. Por quê? Porque os donos são grandes azulinos.
o Geninho, o pai dele, enfim, são grandes azulinos. Carajás então, também, né? Carajás, independente de quem estiver lá, vai ajudar. Independente se vai estar na Série A ou vai estar na Série D. Agora, uma empresa que ali na planilha aqui, eu preciso ter retorno comercial, ela não vai patrocinar. Porque a marca dela não vai ter visibilidade. A tendência é que você tenha públicos pequenos, como é que você vai ter retorno? Entendeu? Então, nesses casos, é preciso que você tenha alguém com dinheiro. Quando você não tem alguém que tenha a grana disposto para colocar o dinheiro, você tem que ter pelo menos a capacidade de arrecadar. E de somar, né? De ter pessoas que você consiga buscar ali o patrocínio do Estado, seja bem relacionado para buscar um patrocínio da Prefeitura, para conseguir uma emenda parlamentar. Você precisa ter isso. Então, quando você nem tem dinheiro, e nem tem relacionamento. Que é o que está acontecendo agora com o CSA, vai ficar difícil, a perspectiva é mínima. Tem um grupo de oposição, está tentando até judicializar, porque não querem fazer eleição. Repare, isso é uma constatação de um erro. Porque mais um erro, né? Como é que você está exercendo o cargo em exercício, e ele faz questão de dizer que não é em exercício, por conta de uma situação, de um afastamento depois de uma renúncia. O primeiro passo que você faz é convocar a eleição. Para organizar a casa. Exato. E a gente possa dar uma resposta melhor para você. O discurso, é através do discurso, nessa época de polarização política, né? É através do discurso que você tem a narrativa. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se você convoca a eleição e você vai lá no CSA, no CRB, no CSE, que é o time do seu coração, e você coloca o seu nome à disposição, você ganha a eleição e você vai exercer o seu mandato, você pode ser cobrado. Porque ninguém foi na sua casa, botou um revólver na sua cabeça e obrigou você a ser candidato. Você quis ser. Dessa maneira que está construindo, existe uma narrativa pronta. A presidente renunciou, eu assumi, tentei fazer o que pude, não consegui. Aí larga o time depois do campeonato estadual. Aí vai ficar sempre... Se tem uma eleição agora, quem assume o clube vai ter a responsabilidade de ter um bom campeonato estadual, mas sobretudo terá o time da Série D. Você, num momento difícil, que você tá vendo o cenário que tá, ninguém lhe obrigou, você foi lá e quis. Sabe? Então, esse era o primeiro ponto. Vamos fazer a eleição, vamos ver quem quer. Aí, agora, se abrisse o processo eleitoral e não aparecesse candidato, tudo bem. E vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Do jeito que tem, por falta de comando, não vai ficar. Mas desse jeito... Fica difícil. E aí, repare só, isso que eu tô dizendo, tudo é opinião, que é constatação. Fere suscetibilidade. Né? É. Mas pro cara, o torcedor do CSA, eu tenho certeza absoluta que tá nos assistindo. O cara ir de encontro disso que eu tô falando, não vai de encontro. Porque até quem tá do lado dele sabe que eu tô falando a verdade. Pode não reconhecer, mas sabe que eu tô falando a verdade. E a nossa expectativa do CRB 2026? A perspectiva do CRB é boa. Porque é o seguinte, o torcedor do CRB, se o CRB conseguir o acesso, maravilhoso. Se não conseguir, nada presta. Depois que o CSA subiu em 2018, a única coisa que o torcedor do CRB vê à sua frente é o acesso à Série A. Quando você não consegue... É aquela inveja boa? Sim, não, é uma inveja provocativa, né? Aquele cara pode, eu posso também. Né? Porque até então, quando o CSA não tinha subido, estava sem série e tal, Série C, eu era o maior da Série B. Não, Série B, permaneceu, legal e tal, não existia essa cobrança. É uma cobrança pesada. Né? Por que eu estou dizendo que a perspectiva é boa? O CRB, ele fez um campeonato que não teve susto de rebaixamento como teve no ano passado, mas voltou a ter um campeonato meio de tabela. O CRB vai terminar na melhor condição em sexto, na pior em nono. Então deve ficar ali em oitavo, enfim, falta uma rodada. Mas o CRB ele vai permanecer já permaneceu com o técnico durante toda a competição, vai permanecer com ele. É um técnico que tem know-how, tem uma boa equipe de analista de desempenho. O CRB promete fazer uma reformulação no elenco, de dar uma enxugada, mas de aumentar a qualidade. Então, em tese, tende a fazer ter uma perspectiva boa. Mas é isso que eu estou dizendo. Se chegar no ano que vem e não conseguiu acesso, nada presta. O torcedor do CRB tá nessa vibe. E o meu CSE, bicho? Qual a expectativa do meu CSE? Olha, o CSE, o CSE nos últimos anos deu uma melhorada. Voltou a jogar Série D, esse negócio todo. Tá lá o Adriano Cabeça, que é um grande técnico, né? Até pouco tempo estava no sub-20 do CSA, mas já comandou o CSA profissional em algumas oportunidades. O Anderson Xavier tá lá também, que é um cara que fez um bom trabalho na divisão de base do CSA, tá no departamento de futebol. Perspectiva é boa. Fez boas contratações, contratou Michel Douglas, meu amigo Michel Douglas. Contratou o goleiro Jefferson, experiente. Né? Tem feito boas contratações, jogadores experientes. Físico, dispensa comentários, que é o Vitor Albuquerque. O Vitor Albuquerque, exatamente. Irmão do Rodrigo, que também é fera demais. Sem dúvida. A família Albuquerque né? Enfim, então a perspectiva é boa para o CSE. Eu acho assim, que num grau
Hoje, o CRB está muito à frente, embora é um campeonato de tiro curto, né? O campeonato alagoano é um coice de porco. Você acha que ele está começando, ele acaba. Porque são 8 times só. Né? Então são 7 rodadas, já vai para semifinal e tal. O CRB, ano passado, o CRB foi tetracampeão na Bacia das Águas. Por quê? Porque ele botou jogador da divisão de base, time reserva e tal, foi para a última rodada, tendo que ganhar do Coruripe para classificar. Aí ele foi com força máxima em carga total, atropelou o Coruripe, foi para a final, passou bem do CSE e quase se complicou com o Asa. Porque ele ganhou em Arapiraca, perdeu, estava perdendo aqui em Maceió e virou no final. Empatou no final e virou 50 e tantos. Né? E aí conquistou o tetracampeonato. E o CRB deve repetir essa estratégia de colocar time reserva. Base, exato. Toda. Então, só se ele se complicar nisso, mas numa condição normal, esse CRB disparado. Acho que o Asa em um segundo momento e o restante da galera brigando. O CSA deve ter uma folha maior do que os demais, porque o interior você tem muita dificuldade ali. Mas é um primeiro momento do CRB bem à frente. Eu acho que o Asa está bem à frente do CSA. E depois o CSA, o CSE, o próprio Penedense ali, enfim. E o Asa, cara? O Asa também, esse último ano, disputou o final do Alagoano, foi para a Copa do Brasil também, foi bem. Perdeu, ficou no último mata-mata para subir de divisão, né? Ia sair da D para C. Ia fazer a troca com o CSA, né? O elevador, um desceu, subir. Foi. Por muito pouco não subiu. O Asa fazia um trabalho, o presidente lá, o Rogério, né? Faz um bom trabalho, e já é um trabalho a longo prazo, por isso que ele foi reeleito agora há pouco. E faz um trabalho caminhando, buscando acesso. Manteve uma base do time, perdeu a comissão técnica, mas substituiu bem, contratou um bom técnico. Acho que o Asa está bem arrumado aí pro ano que vem. Vou falar um pouquinho do técnico do CRB. Ele chegou com o time, com a mesma equipe e conseguiu dar um ânimo. O Barroca, ele é fantástico, né, bicho? Veja, ele chegou com muita rejeição, né? Porque o Barroca é o seguinte... Inclusive, quando ele chegou, teve até um site que fez uma matéria. O CRB contratou um técnico que tem mais derrotas do que vitória na carreira. E não é normal isso. Mas por quê? Porque o Barroca ele sempre estava comandando um time emergente na Série A. Ou seja, aquele time que não era para estar lá e estava. Comandou o Botafogo antes da SAF. Era um desastre o Botafogo. Aí o Bahia, quando estava sem SAF também. Então, eram times que iam ali para a Série A tentar se segurar. Então, você jogava contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Fica difícil, né? Então, você ia perder mais do que ganhar. Né? No CRB, qual foi o erro do Barroca, na minha opinião? Porque o CRB vai terminar a Série B e é o melhor mandante. Jogando em casa, ninguém fez mais pontos do que o CRB. Por outro lado, fora de casa, estaria na zona do rebaixamento, seria o 17º colocado. Ou seja, era um time irregular. Né? Campeonato de pontos corridos, você tem que manter uma certa regularidade. E muitos jogos fora de casa, o Barroca ele não mudava a estratégia, era sempre uma estratégia ofensiva, de buscar o gol, de buscar o ataque, esse negócio todo. Tem determinados momentos, o Luxemburgo fala isso, quando você não pode ganhar, você não perca. Se defende, né? Se defende. Então, um empatezinho, se o CRB tivesse, ao invés de ter perdido, acho que 14 jogos, uns 3 desses aí, arrancado o empate, ele estaria na briga hoje aí na última rodada, estaria com 59 pontos. A mesma pontuação da Chapecoense, do Remo, enfim. Quer dizer, e talvez o time do CRB seja melhor da Exato. Chapecoense. Aí aquela ânsia de você fazer um gol, você ia tomar, vai perder o jogo. E às vezes então acho que faltou estratégia aí também. Perdeu o jogo, teve jogo que perdeu no acréscimo, né? Teve jogo fora de casa contra a Ferroviária de Araraquara, por exemplo, que a Ferroviária teve um jogador expulso no primeiro tempo e mesmo assim o CRB perdeu o jogo. Jogou o jogo todo com um homem a mais. Ô Emerson, agora vamos falar um pouquinho do Emerson. Qual é a sua expectativa agora, você, para 2026? Quais são os seus sonhos, bicho? Que você não para, né, cara? Não pode parar, né? Não deve, né? Parar. Qual é o teu sonho, assim, maior sonho? Sério, eu vou estar me sentindo realizado. Porque na rede social você é um sucesso fantástico. Você faz uma live na praia, bota 2.000, 3.000, 5.000. Apesar que o Instagram me bloqueou de fazer live, né? Daqui a pouco libera. E você arrebenta nas lives, eu acompanho, eu fico naquela resenha contigo. E na TV também, nessa parte da crônica esportiva, você também, graças a Deus, vem muito bem. Qual a sua expectativa agora para esse finalzinho de ano e para o próximo ano? Quais são os sonhos, quais são os seus desejos? Olha, eu continuo na Rádio CBN, né? Tenho um contrato até 2027. Então, continuo por lá. Gosto muito de uma emissora que respira futebol, né? E é legal quando você está numa emissora que de ponta de rede ela faz futebol. Hoje no rádio, a melhor transmissão de futebol do Brasil é da Rádio CBN. Não estou me referindo aqui. Me refiro a fora. No geral. No geral. A transmissão de São Paulo, do Rio de Janeiro e por aí vai. Existe um padrão, né? Facilita a nossa vida, isso é bem legal, então eu sou muito feliz por lá. Na TV, eu estou encerrando meu contrato agora. Vamos renovar ou vamos para uma outra aí? Estamos conversando. Mas eu vou fazer o programa na televisão, muito provavelmente até o dia 19. Aí eu tiro
Vai tirar um umas recesso. Em janeiro eu volto pra Band, eu volto pra outra emissora, enfim. Mas eu vou continuar tendo o programa. Na rede social já faço esse trabalho. O que eu quero dar uma focada a mais é no YouTube. Quero fazer um trabalho mais largo no YouTube, envolvendo os componentes que já são da minha equipe, pegando mais um outro pessoal aí, até para dar uma oxigenada e fazer um trabalho forte no YouTube. Eu quero dar uma focada no YouTube. Sabe por que eu não... Até a galera pergunta, mas por que você não foca no YouTube? Eu sou muito matemática. Eu faço na ponta, eu faço conta para tudo. Quando a gente vai vender... repara, isso aí a galera se engana, né? Você deve ter ouvido isso em grupo de WhatsApp. Quando o CSA parou de jogar. Foi rebaixado e tal, e não passou. Só ficou o CRB jogando. Você tá vendo? O CRB sustenta a imprensa alagoana, a imprensa sustenta a crônica esportiva. Deixa eu falar um negócio. E todas as equipes eu sei que funciona dessa maneira. Quando você vai fechar patrocínio comercial para a crônica esportiva, você não fecha por campeonato, você não fecha por período. Quem fecha, fecha errado. Você fecha por temporada. E a temporada que você fecha não é para o Campeonato Brasileiro. Esse ano, agora, a Série B, ano que vem, vai começar até mais cedo, vai começar em março, por conta da Copa do Mundo. Mas aí, via de regra, ela começa lá para maio. Aí a galera acha, pô, agora que vai conseguir vender comercial em maio. Não é. O plano comercial você apresenta em dezembro e você fecha em janeiro, no mais tardar em fevereiro. No fevereiro, chegou fevereiro, você precisa ter a sua cacheta de publicidade fechada. O que vai acontecer ao longo da temporada... aparecer mais algumas coisas? É você acrescentar uma coisa ali, você melhorar o contrato ali, você diminuir uma coisa ali, mas é ajuste. Você já fez o plano comercial todo. E no rádio, mente quem fala diferente, você vende a publicidade pro rádio. Você não vende a publicidade pro YouTube. Então a galera fala, você vai investir no YouTube? Não, só vou investir no YouTube quando eu fechar a cacheta toda do rádio. Quando eu não tiver espaço mais nenhum eu venho no YouTube. E aí, vou fechar lá o patrocínio com você, o Ed Jatobá. Vou fechar aqui, você vai divulgar no programa, vai divulgar nos jogos e tal. Eu tô lhe vendendo isso, eu não tô lhe vendendo transmissão no YouTube. A transmissão que eu faço no YouTube, do meu jeito, é um plus para você. Quando eu fechar toda a prancheta de rádio, não tem mais espaço nenhum para vender em rádio, aí eu vou vender só pro YouTube. Eu não tenho mais espaço para botar ninguém no rádio. Só vou fechar um comercial com você. Ó. Agora é só para transmissão no YouTube. Enquanto estiver rolando o jogo, quer seja dentro ou fora de casa ou na rádio, vai ser a sua logomarca lá, telefone. Entre um vídeo ou outro, vai sair você falando lá. Aí sai outra venda. É outra venda. Né? Então é nisso que eu quero focar no ano que vem. Vem cá. Sabe por quê? Porque se não for assim, você tá rasgando dinheiro. Agora, sabe aquele ditado? Você não pode se abaixar demais que você mostra a bunda. Se você vende um patrocínio tanto para um cliente e você está oferecendo outra coisa, você está oferecendo demais. Aí lá na frente, quando você quiser fazer venda separada, você não consegue. Não vai conseguir. E você não tem poder de barganha. Então, por exemplo, se eu chegar forte ano que vem no YouTube, fazendo venda separada, aquele patrocinador meu, da rádio... Ele vai querer vir pro YouTube. Não, pode querer ir pro YouTube, ou o cara fala bem assim, não quero... Vou não renovar mais não, bicho, tá foda aqui, apertou. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar aqui Bote mais um corinho aqui, eu vou lhe dar o YouTube. E o detalhe, somando, né? Exatamente, o detalhe. Não vou citar nomes aqui, de emissoras. Mas, por exemplo, eu sou rádio CBN, certo? Só rádio. Eu tenho meu programa na televisão, eu não faço venda conjunta. O cara vende... Até porque rádio, para um público diferente. Venda, né? Rádio é rádio, televisão é televisão. Tem um diretor comercial só para o programa da televisão. E aí, até porque os valores são maiores, televisão é mais caro, enfim, né? É separado. O que é que acontece hoje? E muita gente vai ter dificuldade aí para o ano, porque houve essa mudança de televisões aqui no estado, esse negócio todo, né? Esse bull aí, essa sacudida. O cara vai vender comercial para a televisão, essa emissora grande, né? Tem um departamento comercial grande. Aí vai vender o Ed Jatobá para TV, falar de Pernambuco, TV Guararapes. E aí você vende, bota um preço lá alto, na televisão é mais caro, esse negócio todo e tal. E quando você vai negociar, você vamos fazer o seguinte... Anuncie na televisão e eu vou lhe dar a transmissão da rádio aqui de graça, de bonificação. Então você enche a publicidade da rádio de bonificação e aí o torcedor que está me ouvindo agora vai matar a charada. Quando você tiver num programa, você está ouvindo um programa de rádio de 1 hora. Hoje em dia você não faz mais programa de esporte com 2 horas, porque você vai botar o Vitor lá para encher linguiça. De 1 hora. Quando você tem muita publicidade dentro do programa, não significa que você vendeu muito. Isso aí é bonificação que vem, então você precisa desovar.
E você vai desovar como dentro do programa. Você não vai dar bonificação de comercial gravado de 30 segundos, porque isso é cacheta comercial. A bonificação que você vai dar é o locutor aqui, entra uma notícia ou outra. Essa informação, agora vamos trazer falando no oferecimento de Jatobá, centro de treinamento funcional, não sei o quê. Isso é bonificação. Então, você pode ouvir meus programas na CBN, não tem uma bonificação. Eu abro o programa 11h05, eu faço o programa até 15 para meio-dia, depois venho para a televisão, a galera segue lá. Não tem um comercial falado dentro do programa. Se você for olhar o bloco comercial, tá cheio. O bloco comercial da jornada tá cheio. A transmissão da jornada tá cheia, porque eu não vendo. Primeiro que eu não dou bonificação. E segundo que eu não vendo citação dentro do programa. Porque o forte para o patrocinador é a chamada, pô. O que você pode fazer, e eu não faço, até gostaria de fazer, mas isso aí a CBN é padrão e não permite. É você colocar, não citação. Até porque a citação entra por aqui, sai por aqui. No rádio é rápido. É rápido, muito rápido. É você colocar o patrocinador. Um exemplo, o pânico da Jovem Pan, no rádio. O que é que eles estão fazendo? Eles estão colocando o patrocinador dentro do programa. É cansativo, é chato, mas estão faturando muito. Aí vale a pena. Porque eles têm um esqueleto, né? Começa o programa, aquela resenha. Depois entra o cara lá, o Alba, falando de cinema, série, não sei o que, tarará. Depois tem o menino lá, o Galeguinho, que é aquela resenha com o Emílio e tal. Aí entra logo um cara, vem um cara pra falar de ômega, não sei o que. E aí a entrevista mesmo, de uns 10 minutos. 7 a 10 minutos. Ali é dentro do programa. Isso vale a pena. Vamos fazer aqui, eu toparia fazer. Mas aí nessa emissora eu não consigo fazer porque é padrão, não permite. Não permite, né? De levar o carro. Ou então, por exemplo, eu fazia muito isso quando fui gerente comercial. E eu estava começando no rádio. Eu era gerente da Microlins, que era escola de curso profissionalizante. Sim, lembro. Agora mais não, porque curso profissionalizante, ele decaiu porque tem muito curso online, à distância, profissionalizante que é oferecido pelo governo e tal, e decaiu. Mas naquela época foi um pulpo. Eu lembro que na época, eu acho que era Dilma, era presidente, achou pré-sal. Aí a Microlins era muito rápida, lançou o curso de petróleo e gás. Aí a galera achava que ia trabalhar na Petrobras e tal. Pô, os caras ampliaram a escola. Acho que tinha mais aluno que no SESMAC lá. E sabe um público que compra a educação? É o público evangélico. Então eu era gerente comercial, eu comprei um bocado de anúncio na Rádio Farol, que já existia na época, já era rádio evangélica e tal. Mas eu comprei, além dos anúncios, eu comprei a chamada para entrar dentro do programa. Eu já tinha feito isso na Rádio Jornal, que antes era Paredes, com o pastor João Luiz. Então eu entrava lá na sala mesmo, na sala da Microlins, ligava para a emissora. O pastor que estivesse apresentando o programa, vamos até a Microlins agora, o telefone. Aí eu entrava, aí eu curso esse. Aí a gente vendia. Desconto, dava o telefone pipocava. Isso vale a pena. Agora, se o locutor tivesse lá, olha, na Microlins você tem um curso esse, o telefone, 33266006. Passou, o cara não pegou o telefone, passou. Foi rápido, não vai. Isso é porque existe uma diferença, né? Da mídia institucional para a mídia de varejo. A mídia institucional, Coca-Cola. Beba Coca-Cola, você bota Coca-Cola, não sei o quê. Coca-Cola? Se vende. Né? A mídia de varejo, Carajás. Olha, nessa semana, de sexta-feira até domingo, piso tipo Ariel, tal preço. Só até domingo, esse piso, não sei o quê. O cara, pô, a Carajás tá promoção do piso. Isso é varejo. A Carajás não faz mídia institucional. Vê se ela faz. Até na televisão. Vê na TV quando passa um anúncio. É oferta. Isso é oferta. Mídia de varejo. Só oferta. Mídia institucional, não. Rádio esportivo é mídia institucional. Quem quer fazer mídia de varejo num programa dentro do rádio é bonificação. E não dá certo. Vem cá. E tu é torcedor de quem? CSA, CRB? Eu sou Vasco da Gama, né? Tenho usado tenho usado muita camisa do Vasco, boné do Vasco, não sei o que e tal. Aqui em Alagoas, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Bom Jesus. Aliás, eu até vi uma camisa ultimamente que tava pra volta. Bom Jesus de Matriz do Camaragibe. Você gostou daquela região ali, o Cícero Cavalcante, botava o Bom Jesus, aquele negócio todo. Em São Luís tinha o América, né? O América nunca fui muito adepto, não. Sempre fui Bom Jesus. Mas hoje em dia, torce pra todo mundo. Quer ver o futebol alagoano bem, né? Eu também tenho, eu sempre torço. Lá no CT a galera. O CRB tá bem, eu tô com a camisa do CRB, o CSA tá bem. Porque, na verdade, a gente que é desportista vai torcer pro time que esteja melhor. E, na verdade, CSA estando bem, CRB estando bem, ASA, CSE, o que for vai ser bom para todo mundo. Todo mundo, eu falo, tanto para venda direta como para venda indireta também, né? Exatamente. Certo? Isso aí eu acho que é fantástico. Emerson, eu quero agradecer, bicho. Show de bola você fazer parte do
do meu podcast. É uma honra, é um prazer, estou muito feliz. Eu tenho que fazer a última pergunta. Como foi que você, assim, desde que você conheceu o Ed Jatobá, como foi que você enxergou o Ed Jatobá desde a primeira vez que você esteve lá no CT? Você ouviu falar? Como foi? Eu até coloquei na rede social. Você é referência, cara. É atividade física. Em Alagoas, você é referência. Obrigado, Nós temos algumas referências, assim, no estado. O colega estava até falando, assim, tem muito alagoano que é importante aqui, na história, né? E acaba no Brasil. Sim. Você é uma referência. Pode ter certeza que, se tratando de atividade física, questão funcional, você agora está enveredando para essa área de curso. Você é você tem notoriedade, Ed. Você é referência. Obrigado, cara. Todo mundo lhe respeita muito por tudo que você construiu na sua trajetória, né? Então a galera sabe, tá com um problema. Pô, vários jogadores vão fazer tratamento. O cara tá machucado. Não, pô, não é tá machucado. O cara vai melhorar a performance dele. Estando lá. Isso o atleta, né? De alto rendimento e tal. E para a população normal, aquela pessoa que quer, sabe? Ter uma boa vida. Exatamente. Né? A atividade física é fundamental. A melhor versão, né? A atividade, eu venho batendo muito nessa questão de atividade, sobretudo esse ano. Sempre fui, né? Sempre participei lá do CT. Sempre. Mas chega uma hora que você precisa, né? Avançar. Precisa melhorar. Exatamente. Precisa melhorar. Então, você é o cara. Cara, obrigado. Então você chegou lá com a Canelite, fez 2 aulas. Canelite, exatamente. 2 aulas, ficou bom, não foi? E nunca mais tive problema com a Canelite. Porque uma vantagem só, você não só corrige ali o problema, você ensina como não contrair mais. Como não contrair mais. Exatamente. Eu sou um bom aluno. Aprendi rápido. Cara, eu quero agradecer. Muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe, quando Deus te abençoando. E eu quero estar perto de você, que a gente retorne aqui com o CSA campeão, o CRB campeão, e que a gente tenha mais encontro aqui, não só aqui também, no YouTube também, né? Sim. Nosso canal do YouTube, que você vai estar fazendo parte do meu canal do YouTube também, né? Podcast Ed Jatobá. Muito, muito obrigado. Valeu aí. Show de bola você deu hoje de tudo, né? Do futebol, Cara, muito obrigado. Viu? Vamos embora, só o começo. Gente, que momento! Que momento!